Existe uma pergunta que divide o futebol brasileiro até hoje. Neymar foi realmente superestimado? Ou nós só percebemos a importância dele quando deixou de estar em campo? Durante anos, ele foi criticado, chamado de caicai, de individualista, de jogador que nunca faria diferença em uma Copa do Mundo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Durante mais de uma década, sempre que a seleção brasileira entrava em campo, havia uma única certeza. Se alguém pudesse decidir aquele jogo, esse alguém era Neymar. E talvez esse tenha sido exatamente o maior peso que qualquer jogador brasileiro carregou desde Pelé. Mas como um garoto de apenas 18 anos, acabou se tornando a maior esperança de um país inteiro. Para entender isso, precisamos voltar ao momento em que tudo começou. Antes mesmo de completar 20 anos, já existia uma pergunta em todas as mesas de debate. Quem seria o próximo grande camisa 10 do Brasil? Enquanto a seleção tentava encontrar uma nova identidade, um garoto do Santos fazia coisas que pareciam impossíveis. Dribles, gols, assistências, jogadas que viralizavam no mundo inteiro. Não demorou para que surgisse uma comparação quase proibida. Pelé. Era cedo demais. Mas a expectativa crescia a cada partida. Não era apenas mais um talento. Era tratado como jogador que devolveria o Brasil ao topo do futebol mundial. E talvez esse tenha sido o primeiro grande peso colocado sobre seus ombros. Pouca gente percebe quando isso aconteceu. Não foi em um único jogo, nem em uma única Copa. Foi aos poucos. Cada convocação, cada amistoso, cada competição. Sempre que a seleção encontrava dificuldades, a bola terminava nos pés de Neymar. Se o Brasil precisava criar, era Neymar. Se precisava driblar, era Neymar. Se precisava fazer o gol, era Neymar. Se precisava decidir, também era Neymar. Sem perceber, a seleção começou a construir seu jogo inteiro ao redor dele. E isso mudaria completamente a história dos anos seguintes. O Brasil recebia a Copa do Mundo em casa. A pressão era gigantesca. Mas Neymar respondia. Foi decisivo na fase de grupos. Marcou gols importantes. Era o líder técnico daquela equipe. Então, tudo mudou. Nas quartas de final, contra a Colômbia, um lance mudaria não apenas aquela Copa, mas talvez toda a carreira de Neymar. Ajoelhada nas costas. Silêncio. Ele estava fora da Copa. Naquele instante, o Brasil perdia muito mais do que seu principal jogador. Perdia sua referência dentro de campo. Dias depois, veio o 7-1. Até hoje existe um debate impossível de responder. O Brasil teria perdido daquela forma se Neymar estivesse em campo? Nunca saberemos. Mas uma coisa ficou evidente. A dependência era muito maior do que muita gente imaginava. Depois de 2014, a pressão aumentou ainda mais. Toda derrota tinha um culpado. Toda vitória tinha um protagonista. E quase sempre, era a mesma pessoa, Neymar. Enquanto outras seleções dividiam responsabilidades entre várias estrelas, o Brasil concentrava quase toda sua esperança em um único jogador. Era ele quem criava. Era ele quem chamava a marcação. Era ele quem recebia as faltas. Era ele quem precisava decidir. Pouquíssimos jogadores na história da seleção carregaram uma responsabilidade tão grande durante tanto tempo. Existe um detalhe curioso. Quanto melhor Neymar jogava, maior ficava a expectativa. Se marcasse 2 gols, esperavam 3 no próximo jogo. Se desse uma assistência, queriam outra jogada genial. A régua nunca diminuía. Ela apenas subia. Enquanto isso, as lesões começaram a aparecer. As críticas aumentavam. E cada Copa parecia carregar um peso ainda maior do que a anterior. Talvez o maior exemplo da importância de Neymar tenha acontecido justamente quando ele não pôde jogar. Sem ele, a criatividade diminuía. As defesas adversárias marcavam com muito mais tranquilidade. A seleção perdia confiança. E, de repente, muitos começaram a fazer uma pergunta. Será que fomos injustos com Neymar durante todos esses anos? Porque existe uma diferença enorme entre ser perfeito e ser indispensável. Nenhum jogador vence uma Copa sozinho. O futebol nunca funcionou assim. Mas existem atletas capazes de carregar expectativas, responsabilidades e a esperança de milhões de pessoas. Durante mais de uma década, esse jogador foi Neymar. Amado por alguns, criticado por outros, mas impossível de ignorar. Talvez a história ainda julgue sua carreira de uma forma diferente da que vemos hoje. Porque quando o tempo passa, as comparações diminuem e os feitos permanecem. Agora eu quero saber a sua opinião. Neymar foi o jogador que mais carregou a responsabilidade da seleção brasileira desde Pelé,
Ou você acredita que outro nome merece esse lugar? Escreva nos comentários. Quero ler a opinião de vocês.